O ar dentro do Tribunal de Justiça era frio e pesado, carregado com o peso de décadas de sentenças e tradições. As paredes, revestidas com painéis de madeira escura que absorviam a luz, se erguiam até um teto altíssimo, de onde o som parecia se perder antes de chegar ao chão de mármore polido. Era um lugar construído para intimidar, para lembrar a todos de seu tamanho insignificante diante da lei. Lá fora, a cidade pulsava com cores, ruídos e uma diversidade caótica. Mas ali dentro, o tempo parecia congelado em um mundo monocromático, dominado por homens de meia idade em ternos caros, cujas vozes baixas e confiantes ecoavam poder. O silêncio não era de paz, mas de expectativa, uma quietude solene que antecedia o confronto, tornando cada respiração e cada passo audíveis e significativos. Um palco onde destinos seriam decididos por regras que nem todos entendiam. Sentados em um banco de madeira rígida na primeira fileira, José Felipe e Ana Júlia eram uma ilha de vulnerabilidade naquele oceano de formalidade. Ele, um rapaz de 17 anos, magro e alto, usava uma camisa social simples e calças bem passadas que não conseguiam esconder sua juventude. Seus olhos, no entanto, possuíam uma profundidade que desmentia sua idade, um foco intenso que absorvia cada detalhe do ambiente hostil. Em suas costas, uma mochila surrada contrastava violentamente com as pastas de couro que os outros advogados carregavam. Ao seu lado, Ana Júlia parecia encolhida dentro de si mesma. Suas mãos calejadas, resultado de uma vida inteira de trabalho árduo, repousavam nervosamente sobre o colo e seu rosto, marcado por linhas de cansaço, estava fixo no chão, como se temesse encontrar o olhar de desprezo que sentia ao seu redor. Uma voz grave e monótona rompeu a quietude, chamando o caso: o Ministério Público versus os réus, pelo processo de Ana Júlia. José Felipe respirou fundo e se levantou. No instante em que seu corpo se ergueu, uma onda de murmúrios percorreu o plenário. Risos abafados e olhares de desdém se espalharam como uma praga silenciosa. O advogado de defesa, um homem corpulento e de sorriso arrogante, não fez questão de esconder sua diversão. Mas o golpe mais duro veio do juiz. Um senhor de cabelos brancos e expressão cética, que ajustou os óculos na ponta do nariz, olhou por cima deles para o jovem e perguntou com uma impaciência cortante, sua voz ecoando por todo o salão: "Onde está o advogado da senhora?" A pergunta pairou no ar, uma humilhação pública, cruel e calculada. O silêncio que se seguiu à pergunta do juiz foi mais ensurdecedor que o barulho dos risos. Cada segundo parecia se esticar, enquanto dezenas de olhos se fixavam em José Felipe, esperando que ele fraquejasse, que gaguejasse ou que simplesmente desistisse. Ele sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago, uma invalidação de tudo o que ele era e de tudo pelo que lutou. Ao seu lado, Ana Júlia se encolheu ainda mais, as lágrimas começando a brotar em seus olhos cansados, sentindo a dor daquele desprezo como se fosse seu. É nesse tipo de momento, quando a dignidade de alguém é publicamente desfeita, que a verdadeira força de um ser humano é testada. É por causa de injustiças como esta que certas histórias precisam ser contadas em voz alta, para que nunca sejam esquecidas. Se você também acredita no poder de um relato, sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas batalhas à luz. Para entender a firmeza nos olhos de José Felipe, era preciso voltar no tempo, a um barraco de chão batido e paredes finas, onde a luz do sol entrava por frestas na madeira. Ali, ele cresceu ouvindo dois sons distintos: o barulho animado de sua comunidade e, do outro lado do muro, o silêncio opressor da mansão onde Ana Júlia trabalhava. Desde pequeno, ele sentia que aquele muro separava mais do que terrenos, separava mundos. O seu era um mundo de dificuldades, mas de afeto compartilhado. O dela,
Um de aparente conforto material, mas de uma solidão que ele, ainda criança, conseguia sentir no tom de sua voz quando ela lhe oferecia um pedaço de pão escondido, um gesto de carinho que era também um ato de rebeldia silenciosa, um pequeno fragmento de humanidade resgatado de um lugar que tentava roubá-la. Ana Júlia era o porto seguro de sua infância. Era ela quem remendava suas roupas velhas com uma linha e agulha que pareciam mágicas em suas mãos calejadas. Era ela quem o ensinava a ler as primeiras palavras, soletrando sílabas com uma paciência infinita, sentados no degrau de sua porta nos fundos da mansão. Seus olhos, mesmo cansados, brilhavam ao vê-lo aprender, como se cada letra que ele decifrava fosse uma pequena vitória pessoal. Para o menino José Felipe, ela não era uma empregada ou uma vizinha, era a personificação da bondade, uma segunda mãe cujo abraço tinha o cheiro de sabão de coco e a força de uma rocha. Ele não entendia as complexidades do trabalho dela, mas entendia perfeitamente o amor que ela lhe dedicava. Um amor puro e desinteressado que moldou seu caráter desde cedo. A percepção da injustiça chegou de forma sutil, mas indelével. Certa vez, quando tinha uns 8 anos, ele a viu voltar para seu quartinho no final do dia. A luz fraca do poste iluminou uma mancha roxa em seu braço, que ela tentou esconder apressadamente com a manga do vestido. Ela forçou um sorriso, disse que havia tropeçado. Mas seus olhos não conseguiam mentir. Naquela noite, José Felipe não dormiu. Ele ficou ouvindo o choro abafado que vinha do outro lado da parede, um som baixo e constante que parecia a trilha sonora da dor que ela nunca admitia sentir. Foi a primeira vez que ele sentiu o gosto amargo da impotência. Um nó na garganta que o fez entender que o mundo era muito mais cruel do que as histórias que ela lhe contava antes de dormir. A promessa nasceu de uma noite de desespero. Ana Júlia havia sido humilhada publicamente pela patroa por ter quebrado um prato caro. José Felipe a encontrou sentada na escuridão, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto marcado. Ele se aproximou, pequeno e magro, e segurou sua mão áspera. Um dia eu vou ser advogado, ele disse com a seriedade de um adulto, e eu vou tirar a senhora daqui. Eu prometo. Ana Júlia o olhou, um misto de surpresa e ternura em seus olhos marejados. Ela o abraçou forte, sentindo naquele pequeno corpo uma força que ela mesma já não acreditava ter. Aquela promessa infantil se tornou o contrato mais sagrado de suas vidas. Um farol que os guiaria através da escuridão que ainda estava por vir. Os anos que se seguiram foram uma maratona de sacrifícios. José Felipe devorava livros sob a luz de um lampião, pois a eletricidade em sua casa era um luxo intermitente. Ele estudava enquanto seus amigos jogavam bola, trocando festas por madrugadas, debruçado sobre códigos e leis que pareciam escritos em uma língua estrangeira. Sua mãe, uma lavadeira, dobrava suas horas de trabalho para comprar os livros mais baratos que encontrava em sebos, suas mãos ficando tão calejadas quanto as de Ana Júlia. Cada página virada era uma batalha vencida contra a estatística, contra um sistema que lhe dizia que seu lugar não era ali. Ele não estudava apenas por um diploma. Ele estudava para construir uma arma, a única que ele teria para cumprir a promessa feita àquela mulher que lhe ensinou a ler. Durante todo esse tempo, Ana Júlia foi sua cúmplice silenciosa. Ela continuou a lhe passar frutas e restos de comida por cima do muro, não mais como um agrado a uma criança, mas como combustível para o guerreiro que ela via se formar. Quando ele passava a noite em claro, preocupado com uma prova, encontrava na manhã seguinte uma caneca de café quente deixada em sua janela. Um gesto que dizia: "Eu estou com você, continue." A esperança dela estava inteiramente depositada naquele menino. A aprovação dele no vestibular de Direito, em uma universidade pública, foi celebrada por eles com um bolo simples,
mas que tinha o sabor da maior conquista de suas vidas. Era a primeira luz real no fim do túnel, a prova de que o sacrifício estava valendo a pena. A fuga, quando aconteceu, não teve nada de espetacular. Foi um ato de coragem silenciosa. José Felipe, já um estudante de direito, percebeu que a saúde de Ana Júlia estava se deteriorando rapidamente, um reflexo de décadas de abuso e exaustão. Em uma tarde cinzenta, ele foi até o portão dos fundos da mansão. "Vamos, dona Ana." "Agora," ele disse com uma calma que ele mesmo não sentia. Ela hesitou por um instante, o medo de décadas paralisando seus pés. Mas então ela olhou para o rosto do jovem, viu a promessa de criança refletida em seus olhos de homem e simplesmente o seguiu. Ela saiu de lá com uma única sacola de pano contendo suas poucas roupas e um terço, deixando para trás 30 anos de sua vida. A vida do lado de fora do cativeiro era mais dura do que imaginavam. Os antigos patrões, figuras influentes na cidade, iniciaram uma campanha de difamação, espalhando que Ana Júlia era uma ladra ingrata. Vizinhos que antes a cumprimentavam, agora viravam o rosto. Conseguir os documentos necessários para iniciar o processo foi um pesadelo burocrático, um labirinto de carimbos e filas que parecia projetado para fazê-los desistir. Ana Júlia, desacostumada com o mundo, se sentia perdida e assustada, sua saúde fragilizada pelo estresse. José Felipe a abrigou em sua casa já pequena, dividindo seu prato e seu espaço, enquanto enfrentava o desprezo da sociedade e a lentidão da justiça, sentindo o peso do mundo em seus ombros de adolescente. Foi nesse período que a síndrome do impostor o atingiu com força total. Olhando para os processos complexos, para os nomes dos advogados renomados que defenderiam os réus, ele se sentia um menino brincando de ser gente grande. A voz do juiz no tribunal, anos depois, ecoaria essa dúvida que já morava dentro dele. Onde está o advogado? Cada olhar de desdém que recebia nas repartições públicas, cada porta fechada, alimentava o medo de falhar. E falhar não era uma opção, pois sua derrota significaria devolver Ana Júlia à escuridão. É no fundo desse poço de insegurança que as maiores viradas acontecem. Se você se emociona com jornadas de quem luta contra tudo e contra todos, saiba que sua inscrição é o que nos dá força para continuar contando essas histórias. Mas foi Ana Júlia, em sua simplicidade e fragilidade, quem o salvou da própria dúvida. Certa noite, ela o encontrou adormecido sobre uma pilha de livros, o rosto marcado pela exaustão. Ela o cobriu com um lençol fino e ficou observando-o por um longo tempo. Na manhã seguinte, quando ele acordou frustrado por não ter avançado, ela simplesmente colocou uma xícara de café ao seu lado e disse com a voz suave de sempre: "Meu filho, não se esqueça de tudo que você já fez para chegar até aqui. A sabedoria não tem idade, ela é história, e a sua já é muito grande." Aquelas palavras simples, ditas por alguém que mal sabia escrever o próprio nome, foram mais poderosas do que qualquer tratado de direito. Aquelas palavras reacenderam sua chama. José Felipe mergulhou no caso com uma determinação renovada. As noites voltaram a ser longas, mas agora não eram preenchidas pela dúvida, e sim por uma fúria controlada, uma concentração absoluta. Ele passava horas organizando cada documento, cada possível testemunho, cada detalhe que pudesse usar. Ana Júlia, sentada em uma cadeira no canto da sala, apenas o observava. Ela não entendia os termos jurídicos, mas entendia a linguagem da luta em seus olhos. A presença dela era seu lembrete constante, a personificação de sua causa. Ele não estava lutando contra um réu em um processo. Estava lutando contra a invisibilidade, contra o abuso, contra uma ideia de que a vida de uma mulher como ela não valia nada. E assim, eles chegaram àquele dia no tribunal.
Quando a pergunta humilhante do juiz ecoou pelo salão, José Felipe sentiu a mão trêmula de Ana Júlia segurar seu braço. Naquele toque, ele sentiu a força de toda a jornada deles. O choro abafado no quartinho dos fundos, a promessa feita por uma criança, os livros estudados à luz de velas, a fuga silenciosa em uma tarde cinzenta. Ele não era apenas um jovem de 17 anos com uma mochila nas costas. Ele era o resultado de uma promessa, o portador da esperança de Ana Júlia. O desprezo daquele tribunal não o diminuía. Pelo contrário, apenas confirmava a razão pela qual ele estava ali. Ele respirou fundo, não para buscar coragem, mas para canalizar a força que ela lhe dera a vida inteira. Ele se virou, não para o juiz, mas para Ana Júlia. E seus olhos transmitiram uma mensagem que nenhuma palavra poderia conter. Confie em mim. Então, ele se dirigiu ao tribunal. Sua voz, clara e firme, preencheu o silêncio, não com o jargão jurídico que esperavam, mas com a simplicidade de uma verdade inegável. Ele falou sobre o menino que aprendeu a ler no quintal de uma mansão, sobre a mulher que lhe deu as primeiras letras e o primeiro pedaço de pão. Ele não a descreveu como uma vítima, mas como a arquiteta silenciosa de sua própria jornada, a mulher que o ensinou que a dignidade não se mede pela conta bancária ou pelo diploma na parede, mas pela capacidade de manter a bondade em um mundo cruel. A história deles, antes um segredo compartilhado por cima de um muro, agora se tornava o centro daquele universo frio e formal. Então, ele se aproximou da mesa, abrindo sua mochila surrada com uma calma que desarmou a todos. De dentro, ele não tirou um código de leis ou um calhamaço de documentos, mas um pequeno caderno de capa gasta com as folhas amareladas pelo tempo. Ele o segurou no ar, para que todos pudessem ver. O advogado de defesa questionou a memória de Ana Júlia. Sua capacidade de relatar os fatos com precisão, ele disse. Sua voz ganhando uma intensidade contida. Ele está certo. Ela não tem a memória de um estudioso, pois nunca lhe deram a chance de estudar. Mas ela tem algo mais poderoso, o registro de sua alma. Ele abriu o caderno, revelando páginas preenchidas com uma caligrafia trêmula, quase infantil, e pequenos desenhos que retratavam sua solidão. Excelência, eles riram de mim por minha idade e minha cor. Eles riem dela por sua simplicidade. Mas enquanto eles riam, nós registrávamos. A voz de José Felipe ecoou, cada palavra cravando-se na consciência do plenário. Ele começou a ler trechos do diário, palavras soltas que formavam um poema de dor. Frio, sozinha, prato quebrado, grito. Os desenhos eram de um pássaro preso em uma gaiola, de uma janela com grades, de um rosto sem boca. Não era uma acusação formal, era a transcrição de um cativeiro emocional. Uma prova irrefutável do abuso que palavras técnicas jamais conseguiriam descrever. Esta não é apenas a prova de um crime, ele concluiu, fechando o caderno com delicadeza. É a alma de uma mulher que se recusou a ser apagada. O silêncio no tribunal era agora diferente. Não era mais um silêncio de formalidade ou desprezo, mas um silêncio pesado, denso, carregado de uma verdade que ninguém podia mais ignorar. O juiz, antes cético, agora olhava para o pequeno caderno sobre a mesa como se fosse um artefato sagrado. O advogado de defesa estava pálido, seu sorriso arrogante desaparecido, substituído por uma máscara de choque. Os réus se encolheram em suas cadeiras, finalmente expostos, não pela lei, mas pela simplicidade da dor de Ana Júlia. Naquele instante, José Felipe havia mudado as regras do jogo. Ele não venceu com a lei, mas com a humanidade. Ele provou que a história de uma vida vale mais do que qualquer argumento técnico. Por fim, ele se virou para a mulher que era a razão de tudo aquilo. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Ana Júlia, mas agora não eram de humilhação, e sim de catarse, de libertação.
José Felipe se aproximou dela, ignorando todos os olhares, e sua voz, agora suave, foi apenas para ela. A senhora me ensinou a ler as primeiras palavras. Ele disse, sua mão encontrando a dela. Hoje, eu leio a sua história para o mundo. Aquele momento selou a promessa feita por uma criança anos atrás. Não era mais sobre um processo ou sobre justiça legal. Era sobre validação. Sobre dar voz a quem foi silenciado por uma vida inteira. Sobre mostrar que o amor e a gratidão eram as armas mais poderosas que eles possuíam. A sentença foi histórica, um marco que reverberou para muito além das paredes frias daquele tribunal. Os réus foram condenados não apenas à reclusão, mas também a uma indenização financeira substancial, garantindo que Ana Júlia jamais precisasse depender da caridade ou da crueldade de ninguém para ter uma velhice digna. No momento em que o martelo do juiz bateu, selando o veredito, um suspiro coletivo de alívio preencheu o salão. Mas José Felipe não ouviu. Seus olhos estavam fixos em Ana Júlia, que chorava abertamente, um choro que lavava décadas de dor. Ele se aproximou e a envolveu em um abraço apertado, ali mesmo, no centro do plenário. Não havia mais plateia, juiz ou advogados. Havia apenas um menino que cumpriu sua promessa e a mulher que lhe deu a força para sonhar com o impossível. Com o dinheiro da indenização e a notoriedade que o caso ganhou, a vida de ambos se transformou de maneira profunda e construtiva. José Felipe, recusando ofertas de grandes escritórios, usou os recursos para fundar, no coração de sua própria comunidade, o Instituto Ana Júlia de Defesa dos Trabalhadores. O nome dela, antes sussurrado com pena, tornou-se um símbolo de resistência e esperança. E Ana Júlia, com uma segurança que nunca conhecera, encontrou uma nova vocação. Ela não se escondeu. Pelo contrário, tornou-se a alma do Instituto, recebendo outras mulheres com histórias semelhantes, oferecendo um café, um ouvido atento e a prova viva de que a justiça, embora tardia, era possível. Sua voz, antes silenciada, agora ecoava em palestras, encorajando outras a não desistirem. 5 anos se passaram. O Instituto se tornou um lugar vibrante, um oásis de esperança em meio às dificuldades do bairro. As paredes, antes nuas, agora exibiam fotos de casos vencidos e cartas de agradecimento. José Felipe, agora com 22 anos, já não era o menino assustado com uma mochila nas costas. Era um advogado respeitado, um mentor para uma nova geração de jovens estudantes de direito de origem humilde, a quem ele ensinava que a lei deveria ser um escudo para os vulneráveis, não uma arma para os poderosos. Ele os via não como estagiários, mas como sucessores, a continuação da promessa que ele um dia fez a Ana Júlia, multiplicada em dezenas de outros jovens determinados a mudar o mundo. Certa manhã, José Felipe entrou novamente naquele mesmo tribunal de justiça. As paredes de madeira escura e o chão de mármore polido não o intimidavam mais. Ele caminhou com a confiança de quem pertencia àquele lugar, não por privilégio, mas por mérito. Ao se sentar, seus olhos cruzaram com os do mesmo juiz de anos atrás. O magistrado, agora com os cabelos completamente brancos, observou o jovem advogado por um instante e, antes de iniciar a sessão, ofereceu-lhe um discreto, mas inequívoco, aceno de cabeça. Era o reconhecimento silencioso de que a sabedoria, de fato, não tem idade. Histórias como a de Ana Júlia e José Felipe nos lembram que a dignidade não se pede, se conquista. É por isso que continuamos a contá-las. E sua inscrição é a força que nos permite garantir que nenhuma voz seja esquecida.